Sabe aquela força invisível, mas super poderosa que guia as nossas decisões todo santo dia? Pois é, ela tá ali, desde a escolha do café da manhã até a notícia em que a gente decide acreditar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como essa força foi usada, olha só, como arma e também como escudo numa das maiores batalhas de saúde pública que já vimos. Bora lá? Pensa bem, como é que uma coisa passa de um símbolo de, sei lá, estilo, de liberdade, para algo que hoje causa repulsa, até medo? O que explica essa virada de chave tão radical na nossa percepção sobre o cigarro? A resposta? Olha, tá num atalho mental que todo mundo aqui usa mesmo sem perceber. Bom, e a resposta para essa pergunta tem nome. É um conceito bem fascinante chamado heurística do afeto. É basicamente o nosso instinto, sabe? Aquele feeling inicial que toma frente de tudo. E o mais legal disso tudo é a simplicidade. Porque, olha, afeto, nesse caso, não tem nada a ver com carinho, abraço, nada disso. É só aquela sensação imediata, sabe? Aquela coisa na boca do estômago que diz se algo é bom ou ruim. É a nossa primeira impressão emocional, tipo um joinha ou um não joinho que a nossa mente dá em uma fração de segundo. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Essa reação acontece, num piscar de olhos, muito antes do nosso cérebro lógico, mais racional, ter tempo de pensar a respeito. É o que o famoso psicólogo Daniel Kahneman chama de Sistema 1, o nosso pensamento rápido e intuitivo. Ou seja, a emoção sempre chega primeiro. A razão vem correndo atrás para tentar entender o que aconteceu. Ok, agora que a gente já pegou a ideia, vamos ver como a indústria do tabaco usou isso de um jeito assim genial, transformando essa heurística numa arma de marketing super poderosa. Para entender isso, vamos voltar lá para a década de 60. Naquela época, a indústria do tabaco não vendia só cigarro, de jeito nenhum. Eles eram mestres em vender uma coisa muito mais forte, um sentimento, um estilo de vida. Eles estavam, na prática, vendendo o tal do afeto positivo. E a estratégia era essa aí, passo a passo. Pensa comigo naqueles anúncios do cowboy da Marlboro. O que raios um cara forte, no meio do nada, todo livre, tem a ver com fumar um cigarro? Racionalmente, nada. Mas a associação era tudo. Eles criaram uma conexão emocional tão positiva que fazia as pessoas simplesmente ignorarem, ou pelo menos darem uma boa amenizada, nos riscos que já eram conhecidos. Aí, décadas depois, o jogo virou. Os governos e os ativistas de saúde pública decidiram que era hora de combater fogo com fogo. Eles pegaram exatamente o mesmo princípio psicológico e transformaram ele num escudo, dessa vez para proteger a população. Claro que essa mudança não foi de uma hora para outra. Começou ali com umas proibições de anúncio aqui e ali, mas a grande virada mesmo veio depois. Lá pelos anos 2000, a estratégia mudou completamente. Não era mais só proibir, era partir para o ataque. A ideia era criar, de propósito, um sentimento negativo sobre o cigarro. Então, resumindo a ópera, é exatamente a mesma ferramenta psicológica, só que usada dos dois lados do campo. A indústria usou a heurística do afeto como uma arma para criar sentimentos bons e vender. Já a saúde pública usou como um escudo, criando sentimentos ruins para fazer as pessoas pararem de fumar. E as táticas para isso foram, assim, bem diretas, bem viscerais. Aquelas imagens horríveis nos maços de cigarro, né? Elas não estão ali só para informar. A ideia é chocar mesmo, é provocar uma reação de nojo, de repulsa, na hora. É, no fundo, uma engenharia do afeto negativo, planejada nos mínimos detalhes. No fim das contas, o objetivo é esse. A esperança é que esse gatilho de emoção negativa seja tão forte, mas tão forte, que ele apague qualquer lembrança positiva que a pessoa ainda tenha sobre o cigarro. A ideia é fazer todo mundo pensar 2, 3, 10 vezes antes de levar um maço para casa. Mas, a história não acaba no cigarro, não. Depois que a gente entende o que é essa heurística, a gente começa a ver ela em todo santo lugar. Ela tá ali, quietinha, moldando quem a gente contrata, em quem a gente vota, tudo. Quer ver só? Imagina um recrutador olhando uma pilha de currículos. Aí, de repente, ele vê um de alguém que estudou na mesma faculdade que ele. Pronto! Isso já pode criar uma simpatia instantânea, um afeto positivo que influencia o julgamento antes mesmo de olhar as qualificações da pessoa. E quando a gente leva esse mesmo princípio para a política, aí o buraco é bem mais embaixo. E aqui a gente entra num terreno bem sério. A tal da polarização afetiva é quando a briga política deixa de ser sobre ideias, sobre propostas. A coisa fica pessoal, fica emocional. Vira uma coisa de nós contra eles, mas no nível do sentimento, do desprezo pelo outro lado. E aí, conversar, chegar a um acordo, fica quase impossível. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A heurística do afeto é um atalho mental super útil, a gente precisa dele.
Mas como a gente viu, ele pode ser manipulado. Sabendo disso, a pergunta que fica é: onde mais no nosso dia a dia essa força invisível, esse sentimento visceral, pode estar guiando os nossos julgamentos, as nossas compras e até as nossas crenças sem que a gente nem se dê conta? É algo para se pensar, né?